Carlos Miguel voltar para o Brasil e ir para um rival direto é traição, profissionalismo, mercenário ou é o projeto seleção? A melhor coisa foi o transfer ban. No Parque São Jorge não há interesse algum em se punir mais pessoas. Porque também parece que o presidente da ética agora pediu as contas, né? Pediu. Os caras não querem punir. O presidente da comissão de ética não quer punir o Andrés? Como assim? Os caras não querem punir, velho. Fala, Fiel, se liga no que Benja e Mano falaram sobre Carlos Miguel, que saiu do Corinthians pra Europa e agora volta pra defender as cores do Palmeiras. Jogaram tudo aí no ventilador e falaram também sobre a contratação de Vitinho e votação pra expulsão de Andrés e Duílio do Corinthians. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, já deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre Carlos Miguel no Palmeiras. O que você acha? Vamos pro vídeo. Encerra um dos capítulos mais vergonhosos da história do Corinthians, mas esse livro continua sendo escrito, vários capítulos virão pela frente e digo que infelizmente o final, a primeira parte, não vai ter final feliz, porque não vai acontecer absolutamente nada no Corinthians. O Augusto Melo errou, e eu não tô nem aí, se tá comprovado que fez bobagem, que tem coisa errada, que pague por isso. Já pagou no Corinthians com o seu impeachment, ele morreu politicamente dentro do clube, e se tem problema para resolver na justiça, que pague. Eu não tô nem aí. Só que é o seguinte, essa indignação dentro do Parque São Jorge, ela não pode ser algo seletivo, hein? Acabaram os problemas, o Augusto está fora. Não foi o Augusto que fez 2,5 bilhões de dívida. Tem muita coisa errada dentro do Corinthians, mas muita coisa errada. Tem que ter investigação para muito mais gente, tem que ter punição para muito mais gente. Só que, infelizmente, não vai acontecer nada, porque dentro do Parque São Jorge não há interesse algum em se punir mais pessoas. Ou há interesse, Jorge Nicola? Você acha que vai acontecer alguma coisa com o Duílio, com o Andrés e com tantas outras pessoas dentro do Corinthians? Boa noite, bem, já não acredito nessa possibilidade. Eu acho que com a expulsão do Augusto, esse assunto é encerrado e vão tentar, na medida do possível, salvar o Andrés e o Duílio. Só é importante lembrar que o Augusto foi embora, mas deixou abacaxis extremamente complicados para serem descascados. O primeiro deles, um transfer ban de 33 milhões de reais. O Corinthians está proibido de registrar atletas até que pague ao Santos Laguna Essa é uma 33 notícia milhões boa. de reais. Isso é uma notícia boa pro torcedor do Corinthians. Não poder contratar? Ótimo, se tivesse semana passada, já não tinha levado o Vitinho. É uma verdade. Precisa parar de contratar tanto jogador ruim e jogador caro. Precisa fechar a torneira. Nesse ano foram só 2 reforços, o Angileri e o Vitinho. O grande problema, Beija, é que essa questão na FIFA não envolve só o Santos Laguna. O Corinthians deve mais ou menos 100 milhões de reais em ações na FIFA. E nos próximos dias, outras 2 condenações vão chegar do Matias Rojas e também da compra do Rodrigo Garro. E vai tirar dinheiro de onde, mano? Você que tá otimista aí. Otimista é uma palavra um pouco forte. Mano, vai emprestar um dinheiro. Não, eu gostaria, mas mesmo que eu tivesse, eu não emprestaria. Eu não daria dinheiro na mão dessas pessoas que lá estão, porque eu não confio em ninguém. Boa noite a todos. Com relação ao Corinthians, Benja, é muito triste ver tudo que tem acontecido, porque o Corinthians é um time gigante, mas dirigido por pessoas pequenas. Quando você fala, nada vai acontecer, eu concordo. Porque, infelizmente, dentro de um clube de futebol, você tem conselheiros que decidem a vida do clube. Esses conselheiros, eles nunca estão preocupados com o interesse do clube. Eles estão preocupados com o interesse da chapa, eles estão preocupados ali com o interesse pessoal de cada um. E tudo, não é a respeito de impeachment. Pode ser impeachment, pode ser aprovação de contas. Vocês acham mesmo, de verdade, que um conselheiro, não vou dizer a totalidade, porque pode ter um outro ainda que tenha uma experiência com relação a isso. Uma aprovação de contas, você acha que esses caras eles têm a condição de ler um balanço de um clube? Não. Eles vão votar, Jorge, justamente pela predileção política. Um impeachment. Vocês acham que eles estão analisando a questão técnica, se o cara praticou um crime ou não? Obviamente que não. Eles estão elegendo ou execrando o cara justamente pela condição política dele. É interessante pra mim? Então eu vou dar uma moral. Não é interessante pra mim? Eu vou tirar de lá. E vou te falar, Benja, basta ver as declarações aí do próprio Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo. O Romeu, quando ele vai falar do Augusto, ele bate na mesa, ele esperneia, ele é quase um Rottweiler. E com o Andrés? Quando ele vai falar do Andrés, ele é quase uma Alessia, ele faz au, au.
Preciso ver se vai estar no estatuto para poder punir. Vocês estão de brincadeira. O Corinthians é uma indecência. O cara fez uso de um cartão corporativo com despesas pessoais. Ele foi pra balada, ele comprou bebida, ele comprou remédio para endurecer o negócio. É verdade, mas não importa. Ele comprou. E aí o conselho, viu, o Mauro Betti, que tá. O Mauro Betti, ele faz umas caras de espanto. O negócio é o seguinte. Espanto não, já sabia dessa história. Então, mas é que tá, mas o cara, ele foi pro conselho de ética num negócio que ele foi apurado pelo CORE lá, 9-7 a votação do CORE. O CORE é uma indecência, eles deveriam ter mandado por unanimidade o cara pra ética. E na ética também parece que o presidente da ética agora pediu as contas, né? Pediu. Os caras não querem punir. O presidente da comissão de ética não quer punir o Andrés, como assim? Os caras não querem punir, velho. Que era pra punir, já puniram. Ô, Mauro Betti, quando eu falo que a melhor coisa que aconteceu pro Corinthians agora foi o transfer ban... Você não tá exagerando. Eu não falo zoando, não tô sendo irônico, não, tô falando sério. Olha do que o Corinthians escapou. Calma. Ricardo Esgaio, lateral direito. Esse cara é tratado pela torcida do Sporting como o mais fraco do elenco. Ele tá lá porque ele é torcedor do Sporting. Sim, ele tem uma história muito bacana. Caio César, do Al Hilal. Vitor Sá, do Krasnodar, da Turquia. Esse é ex-Botafogo, vocês vão lembrar dele. Brigou lá no Botafogo. Ponta. Davi Pastor. Esse era o lateral direito que estava em Portugal, foi pra Bulgária. Então. E o Elinho do Toluca. Esse é bom jogador, mas custa caro. O Corinthians não teria dinheiro pra comprar. Eu não tô zoando. A melhor coisa foi o transfer ban. E não deu tempo, ainda veio o Vitinho. Quando foi a última vez que você viu o Vitinho jogar? 2019. Não, bem o de 2019 e 20. Olha, o que ele fez no Internacional? Não fez tanta coisa. No Flamengo? Ele era o jogador mais caro da história. R$1 milhão por mês. E não rolou. Era o salário dele na época. E a torcida pegava no pé por causa disso. Primeiro, boa noite, você não deixa ele ter razão. Não, peraí que você vai falar. Peraí, tem o Vitinho. Olha o que o Vitinho falou. Vamos ver o Vitinho aí, vamos. Um momento delicado pra nós, né? Ter a baixa tanto do Yuri quanto do Memphis. Eu venho de 2 meses sem jogar, então estou num período de adaptação ainda. Estou fazendo todos os meus esforços para tá apto a jogar quanto antes. Isso a gente vai conversando ali no dia a dia. Eu também tenho feito alguns complementos para acelerar esse processo. Não tenho uma data exata e a gente ainda precisa conversar mais sobre isso. Mas eu tô ansioso para o quanto antes poder estrear. Ai, meu Deus do céu! Ô, Mauro Betti, parece que é piada, velho. Parece pegadinha, vai aparecer o Ivo Holanda lá. Além de tudo, não tem, eu não jogo há 2 meses. Tava de férias. Precisamos conversar. Quer dizer, nós estamos em agosto. Mas vai jogar quando? Bom, o João Pedro estava de férias e entrou muito bem na Copa do Mundo de Clubes. É um outro momento. O Beija, estamos com quase 20 minutos de programa e agora a gente está podendo falar de futebol, não que não seja importante tudo que a gente tratou. Sobretudo a violência no esporte, como explica o professor Moradi, não é só do futebol, não é violência do esporte, é violência no esporte, como tem na política, na rua, como tem um monte de coisa. Falamos de problemas mais de polícia do que de política do Corinthians, da atual congestão e das gestões passadas, 17 anos muito vitoriosos, mas com muitos títulos também protestados à justiça. E é triste, porque não dá pra gente fugir, a gente não pode deixar de só falar das coisas boas, aí a gente tem que falar de coisa ruim. E mesmo assim precisava de um simpósio para falar disso, de violência, e falar da violência que os corintianos, ou gente que esteve no Corinthians, está fazendo com o Corinthians. Não tem nem por onde começar, é muita coisa pra falar, bem. Pra sábado não tem atacante, hein? Hã? Pra sábado, se o Mano tiver em forma, é capaz de colocar... Não tem o Romero que tá suspenso. Desculpa, esqueci dessa história. O Memphis Depay tá machucado. O Yuri passou por uma cirurgia, retirada de uma hérnia inguinal. Período de recuperação entre 1 mês e 2. São vários os desfalques, problemas graves. Hector Hernandes. Ele, Thales Magno. Esse é o ataque. Parabéns. Ô, Clebão, quando foi a última vez que você viu o Vitinho jogar futebol, Clebão? Veja, pra te falar a verdade, eu vejo os jogos da Arábia aí, até por causa do Al Hilal, que eu gosto de acompanhar, principalmente quando o Neymar tava. Eu gosto de ver o campeonato. E eu vi o Vitinho jogar, mas tá bem abaixo do que eu já vi ele jogar no Brasil. Acho que o melhor momento da carreira dele foi no Botafogo. Depois disso, ele só foi caindo de produção. Agora, o menos culpado disso tudo, pra mim, é o Vitinho, Benja. E é muito legal ver o Vitinho dar esse tipo de entrevista que mostra ainda mais a incompetência da diretoria do Corinthians, que foi contratar um jogador que não tem condição nenhuma de jogar.
Ou seja, o Vitinho ele ainda vai ter que se preparar para ele poder jogar pelo Corinthians. Isso é ridículo. Isso é a mesma coisa do Paulinho no Palmeiras. Contratar um jogador que vai ficar 1 ano sem jogar pelo Palmeiras. E o Vitinho foi contratado e não tem condição nenhuma de jogar. Ou seja, vai precisar ir de um mês e pouco, para poder jogar em alto nível. Não, mas isso que você falou, eu concordo plenamente. O Vitinho, gente, ele não tem culpa nenhuma. Exato. O Vitinho não fala com um revólver na cabeça lá com o Corinthians e fala, me leva. O Corinthians é uma convocação, apesar do momento ruim, se ser chamado para jogar no Corinthians, é sempre uma honra, né? Mas agora é exatamente, pelo menos ele abriu, pelo menos alguém deu a real no Corinthians. Olha, a diferença é que o Vitinho, ele mesmo se pronunciou ali. Sim. E o Paulinho no Palmeiras, pelo menos, ele demonstrou que estava contratando um jogador que vinha com lesão. Com a lembrança de que a Leila havia garantido no fim do ano passado que o Palmeiras nunca contrataria um jogador machucado. Ela tinha sido perguntada do Neymar, não, nunca vou contratar. Mas o Sérgio, o Vitinho, ele foi bem mesmo, ele foi vivo, né? Porque ele tirou e falou, ó... Ele explicou ali. Não conta comigo. Sábado contra o Bahia, tô fora. Não vou, não. Mas será que ele indo pro banco? Porque quando o Vitinho é contratado... Pela entrevista dele, então, mas não. é que tá, mas o Benjo, o Vitinho quando é contratado, é claro que ninguém pensava na lesão do Memphis, ninguém pensava na cirurgia do Yuri Alberto. O Vitinho foi contratado para preencher uma característica que o Corinthians hoje não tem no elenco. É aquele cara rápido pelo lado do campo. O Dorival pediu um jogador assim. 2. Esse jogador, então, é que não conseguindo contratar 2, pelo menos vem 1. É isso. Então, nesse ponto, Nicola, por exemplo, o Romero não tem essa velocidade, o Thales Magno não tem essa velocidade, o Memphis não tem essa velocidade. Só o Kaique que é um menino, né? Exato, e é muito pouco. Então, quando o Corinthians contrata um jogador assim, é justamente, ó, não tem tu, vai tu mesmo. Diante de um elenco montado, quando o Vitinho estiver apto, é mais uma opção que tem pro elenco. É que calhou de ter essa lesão do Yuri Alberto, a cirurgia do Yuri Alberto e a lesão do Memphis. Mas, ô, Clebão, os números do... Eu fui muito crítico agora, Sérgio, com o Vitinho. Os números do Vitinho não são assim tão ruins. Nos últimos 3 anos, ele marcou 13 gols. Tá guardando pro Corinthians. É o futebol tântrico. 13 gols nos últimos 3 anos. Então, tudo bem, ele não tem culpa, não foi ele que pediu para vir pro Corinthians, mas podemos também falar do futebol dele, que você falou que a última vez que você viu foi no Botafogo. Mas se for nessa ótica, você não teria trazido o Neymar pro Santos. Quantos gols o Neymar tinha nos últimos 2 anos? Ficou... Não, tocou... Ele colocou na mesma frase. Cadê o Kleber? Cadê o Kleber gladiador? Eu cheguei pertinho de você, Kleber. O Sérgio faz 15 anos que não tá gladiador. Ele colocou na mesma frase Neymar e Vitinho. O que você tem a dizer sobre isso? Chama o comercial. Ô, Benja, sinceramente, isso aí, pra mim é normal, até porque hoje, mais cedo, ele comparou o Vitinho ao Ronaldo Fenômeno. Então, assim, eu ouvi isso do Mano, pra mim, já não faz diferença nenhuma. Agora, ô Benja, o Vitinho, é o que eu falo. Ele tem 13 anos, ele tem 13 gols em 3 anos. O Corinthians, quando foi contratar ele, sabia desses números. O Mano tá falando que ele é um jogador velocista. Ele era um jogador velocista no Botafogo. Se passaram 10 anos já, Mano. Então eu não sei nem se ele tá com essa velocidade toda que você tá achando que ele tá ainda. Então, mas, ô Kleber, se você pegar os atacantes do Corinthians... Mas, ô Kleber, se você pegar os atacantes do Corinthians hoje, todos eles têm físico de idoso. Então o Vitinho, sem saber como é que ele tá, calma, mano. Ele é mais rápido do que qualquer atacante que o Corinthians tenha. Ô Kleber, o Corinthians pra puxar um contra-ataque, ele demora 40 segundos pra chegar na área do adversário. 40. Tá ligado nos números mesmo, né? Pois é. Ele tá cronometrando. O Datamano, assim, tem 3% de margem de acerto, não é de erro, né? 97% de chance tá errado. O bastidor sobre a chegada do Vitinho. O Vitinho tinha uma proposta melhor do Fluminense. Mas o Vitinho, que durante boa parte da carreira gostava da noite, ele se converteu, virou um cara religioso e tem tomado as decisões também baseado em orações e tal. E nas orações, quer voltar pro Rio pra não ter recaído. Nas orações, ele escutou que era melhor não ir pro Rio. Então ele aceitou uma proposta menor do Corinthians em relação ao Fluminense para fechar. Sério, continuar sério, não é brincadeira. Nas orações? Até porque não. Você tem salvação ainda. E assim, os números e as do orações Vitinho, falam que no Corinthians era legal ir? era melhor sair do Rio. Não, é sustentador. É só importante Mas isso é contar. importante porque ele não estreou ainda, né? E é importante contar que na temporada passada o Vitinho teve números melhores do que nos últimos anos. 33 jogos, 7 gols e 7 assistências. Não é um número estrondoso, mas na comparação com anos anteriores houve uma melhora na A produção oração dele. que ele ouviu
Brasil foi a esposa. Brincalhão, velho. É que você não viu os números anteriores. Mas você é um brincalhão. Você tá falando que teve uma evolução. É que eu vou te mostrar os Você números. tira 0 de matemática, você tira 2,5 no outro, você evoluiu, Mais mano. no Tá uma data de porcaria. cola do que no Temporada data anterior, 8 jogos e 1 gol. Na outra metade, 4 jogos, 2 gols e 1 assistência. Na outra, 23 jogos, 3 gols e 2 assistências. Então, assim, jogar 33 partidas numa temporada com 7 gols e 7 assistências pro que vinha fazendo o Vitinho é um O Corinthians está lucro. contratando por esses scouters ou pelo que tem? Oportunidade de mercado. Porque, que tem, olha, de o graça. que o Corinthians contrata mal... Ô, Clebão, o que o Corinthians contrata mal não é brincadeira, olha. Trouxeram Diogo Palacios. Nunca jogou. 45 minutos. Foi pro Karpat da Ucrânia. Foi pra onde? Karpat da Ucrânia. Carpaccio? Karpat. Salmão? Nunca jogou. Trouxe o Igor Coronado, Kleber. 2 milhões de Que reais por falaram mês. que era de graça, 2 pau por mês, o de graça. Nunca jogou. Eu tenho um amigo meu que chamava ele de o novo Zico, não sei porquê. O Kleber. Trouxe esse Hugo, lateral esquerdo. Pelo amor de Deus, tá lá ainda? Tá lá, pô. Héctor Hernandes. Trazer o Romero de volta. Alex Esse Santana. Angileri aí, Angileri. Ah, no começo Ele é o até... Vladimir, perto das opções que tinha ali. Mas também não joga nada. Kaká, 26 milhões. Nossa, essa do Kaká foi doida. Gente, o Corinthians é isso que eu falo, não chega a 2,5 bi por acaso. Carlos Miguel voltar para o Brasil e ir para um rival direto é traição, profissionalismo, mercenário ou é o projeto seleção? Traição, profissionalismo, mercenário ou é o projeto seleção? Mas isso aqui acho que não tem muita polêmica, não. Por que traição, você? Ô, Benjamin, jogador de futebol, cara, na boa, o cara é profissional. Quem torce é o cara que tá pagando ingresso, tomando chuva e tomando sol. Jogador de futebol, Benja, ele torce pro dinheiro futebol clube. Vê o Kleber aí. O Kleber trocou o Brasil. O Kleber trocou o Brasil pra morar no frio da Ucrânia. E o cara, ele usava aquelas botinhas de lobo. Sabe aquelas botinhas de lobo? Porque ele tinha frio no pezinho, esse fresco aí. Então o negócio é o seguinte, Benja, jogador de futebol, mano. Por dinheiro o cara vira o mundo. Ele sai do Corinthians, ele vai pro Palmeiras. Não só jogador de futebol? Então, mas por exemplo, o Marcos e o Rogério Ceni foram os últimos dos moicanos. Então hoje, Benja, se o jogador precisar sair do Corinthians para ir pro Palmeiras, do Palmeiras pro Corinthians, do Palmeiras pro São Paulo, enfim, os caras vão. Ô, Jota Profissionalismo, Nicola, cara. por que traição? Carlos Miguel completou o combo. Primeiro, ele vira titular no Corinthians de forma turbulenta internamente. Se você convidar Cássio e Carlos Miguel para um jantar, certamente o Cássio não vai. Por quê? Porque o Cássio entende que a forma como o Carlos Miguel pleiteou a condição de titular não foi uma forma bacana. Depois, pouco tempo depois, o Cássio vai embora pro Eles Cruzeiro. não são amigos? São inimigos. O Cássio não gosta Cássio do e Carlos Miguel são O Cássio não inimigos? gosta do Carlos Miguel, posso te Mas o que assegurar. ele fez, por exemplo? Conta aí os O dia a bastidores. dia, do dia a dia, há muito respeito entre goleiros, são os caras que mais treinam, estão sempre Tá, juntos. com certeza. E o que se sabe é que o Cássio entende que o Carlos Miguel exigia, cobrava que tivesse o espaço dele, e isso pro Cássio não foi bem administrado, não foi bem feito. Você vai conquistar a sua condição treinando, sendo melhor que o seu concorrente, e não pleiteando, cobrando do treinador, do preparador de goleiros. Esse foi o primeiro ponto. Mas deixa eu só perguntar pro Sérgio, que sempre foi um clima péssimo com o Marcão. É mesmo? Era assim, meu, quem tá na reserva fica... Quando o Marcão morou na casa do Sérgio, Quem, sim, tá, mas é quem outra tá na história. reserva fica lá secando o titular. Não, nunca aconteceu. Isso que ele tá falando é muito sério, porque o trabalho dia a dia, você tá sempre com... É uma família, os goleiros ali, tem que respeitar a posição do que tá jogando, o segundo tem que esperar a vez dele, e quem decide isso, às vezes o treinador de goleiro, em conjunto com o treinador técnico, vai decidir quem vai entrar. Agora, se eu estou treinando e estou de titular e eu escuto o meu companheiro forçando a barra para entrar, aí o bicho pega. Você já viu... Nunca alguma aconteceu. vez você presenciou isso na tua carreira? Já, mas não no Palmeiras, em outro lugar, mas não foi... Como é que você percebeu? Você viu o cara com tititi? goleiro de empresário. Empresário colocou o goleiro lá, ele era empresário do goleiro e do treinador. E aí já, parando de jogar, eu passei por isso, mas foi difícil ele entrar, viu? Porque eu, na minha idade, não deixava treinar, não deixava de jogar e mantinha a Que regularidade. time foi? Foi no Itumbiara. Então, assim, é difícil, mas é isso que ele está falando, muito sério. Então, realmente, o espaço do goleiro é sagrado, onde você treina, onde você convive.
E se existe esse problema, realmente atrapalha no Mas, decorrer do Sérgio, campeonato. eu não tenho procuração para defender o Carlos Miguel, muito pelo contrário, porque eu odeio ele como goleiro. Então, por tudo que ele Ô, fez. Kleber, Mas tem eu tô outro falando dele, goleiro, eu tô falando- Carlos Mas Miguel vamos lá, hoje, hein, Kleber? mas Quem vamos lá. diria? O Cássio, Kleber, o Cássio, ele sempre foi chiliquento. O Cássio, na época que o Tite era o treinador do Corinthians ainda, o Tite perguntou pro Mauri Lima ali, falou, quem que é o melhor goleiro que eu tenho aí? Ele falou, o Walter. Porque o Cássio não estava bem fisicamente, vocês lembram disso? E o Cássio fez uma tromba desse tamanho porque o Walter tomou a E o Vanderlei titularidade. queria Eu tirar me lembro o Cássio. disso, eu me lembro disso e o Mauri é muito bom treinador. Viu? Não, excelente. Isso Esse cara é uma aconteceu mesmo, referência. isso aconteceu Então, o Cássio, ele sempre achou que é o dono da posição. E o Cássio, até pela história que ele tinha dentro do Corinthians, Benjamin, ele se acomodou. O Cássio estava com o reflexo do meu vô. E o Carlos Miguel tava pegando muito fala mais assim, que ele, o mas é Cássio é verdade. O Carlos Miguel tava pegando muito mais que ele e tomou a titularidade no campo. O Nicolau tá trazendo uma informação que o Cássio pode ter ficado chateado, mas o Cássio, repito, ele tem um histórico de chilique que também tem que ser apurado aí. E o Sérgio falou a respeito de goleiro, Benjamin, mas, por exemplo, o suplente de um vereador, ele só vai assumir o cargo se o vereador morrer ou for preso. Tá. Então, o suplente, Cada ele vez mais torce pro cara segunda morrer ou ser hipótese. preso. Com o goleiro reserva é a mesma coisa. Comparações do Mano. Cada vez mais a segunda hipótese. É Ô, verdade, Clebão, não, quem não, diria, não é verdade. Clebão? Estamos vendo o Eu Mano sou justo, defendendo o Carlos Miguel. Não, eu sou justo. Ô, Clebão, eu acho que ele vai pedir a camisa do Carlos Miguel lá do Ao Palmeiras. viu? contrário, quer que ele vá pro inferno. Mas eu sou justo. Cara, esse mano é uma lenda, cara. Garantido. Ó, mas agora falando sério, o Sérgio falando sério. O Palmeiras está contratando um baita goleiro. Pra mim, o Carlos Miguel é um monstro. É um monstro. Veja bem, eu falei daquilo que foi Sim, sim. né, do convívio dos goleiros. Não estou falando Não, e como especificamente do goleiro é Carlos Miguel. espetacular mesmo. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma boa contratação, porque eu sempre fui a favor do Palmeiras. O Palmeiras é um time que sempre revelou goleiros. Eu saí da base, o Marcão saiu da base, o Veloso saiu da base. E, ultimamente, não tem trazido os goleiros da base. Eles Acho que é a única contratam- posição que o João Paulo Sampaio não conseguiu emplacar no time de cima. Mas tem goleiros bons lá, viu? Tem. Tem Mas goleiros bons. Vamos desde para... o Cavalieri não tem ninguém revelado pelo Palmeiras. Vamos E aí, Fel, qual a sua opinião aí sobre Carlos Miguel? Na sua opinião, profissionalismo, tá de olho numa vaga na seleção, traíra total por fazer o que fez com o Corinthians e agora voltar e ir direto pro principal rival aí do Coringão, o Mano e o Benja aí praticamente defenderam o Carlos Miguel. Não gostaram da atitude dele, o Mano disse que odeia ele como goleiro, como pessoa, por tudo que ele fez com o Corinthians. Mas a questão dele vir e defender agora as cores do Palmeiras, para ele é profissionalismo. Já deixa sua opinião aqui nos comentários e para Benja e também para o Mano, questão de expulsão de Andrés e Duílio, a porcentagem é quase zero, é nula de acontecer alguma expulsão com os dois. Já cobraram mais uma vez aí ao vivo o Romeu Tuma Júnior, apontaram o dedo na cara do Romeu, falando que ele precisa tomar atitude agora e fazer aquilo que ele declarou contra o Augusto, né? Cresceu, ficou grandão, que agora ele venha fazer com o Andrés e Duílio também. Agora você acha que isso vai acontecer? Eu já falei em outro vídeo, a minha única expectativa é o Ministério Público intervir e fazer aquilo que está fazendo com o Augusto Melo, tornar réu, indiciar, levar ele para a justiça, que faça com o Andrés e Duílio também. E aí eu acho que, pelo menos lá dentro, eles ficariam sem opção de realmente expulsar os dois, porque aí se tornaria um absurdo eles ainda continuar. Absurdo é ver eles indo votar no impeachment de Augusto Melo, vai votar agora para um novo presidente, se vai ser o Osmar Stabile ou não. Então isso é uma vergonha. Sobre o Vitinho, eu ainda acredito que tenha sido uma oportunidade de mercado. O Corinthians não pode gastar com jogadores. É o que apareceu aí para trazer. Não acho que é a melhor das contratações, mas também não acho que é das piores do que o Corinthians já fez nos últimos meses e anos aí. Eu acho que ele pode ajudar sim. Não acho que ele é o mesmo jogador que era, com certeza não é, há 10 anos atrás, mas acho que o Corinthians pode aproveitar o futebol dele. O ruim é que ele chegou agora numa bomba, né? Acelerar o moleque de estrear, sendo que não era o que tinha planejado. Era pra ele vir, ele formar elenco, ele ajudar ali no elenco, tendo o Memphis e Yuri como titulares jogando. E agora ele pega essa bomba aí de pressão para poder estrear logo. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa a sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, Fel, fortalece com aquele like. Eu sou o Luan. Se inscreva você que não é inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu!